Rádio. A rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, bem-vindo, bom dia pra você. Vamos abrir os trabalhos falando de Indifut e de Dolfut. Aí a gente vê o que o relógio vai permitir. Muito provavelmente eu já tenho que fazer a abertura do mercado de futuros. Na sequência, nós temos um dado que vai sair às 9. A Mari Costa analisa o dado, faz o destaque final e eu volto contigo com commodities e terra do Tio Sam. A gente vai organizando a cozinha aqui. Dolfut e Indifut. O Gui cantou a bola aqui. Ele tá entendendo que a bolsa, ela tende a ir pra baixo e a moeda americana pode dar sequência nessa pegada mais altista que ontem acometeu. Pois não, Bruno, bom dia. Vamos lá, Léo. Bom dia para você, bom dia para todos aí no estúdio, bom dia para quem nos acompanha também na TC Station e no YouTube. Quebrando rapidamente a dinâmica, mas sendo bem sucinto, pessoal, uma curiosidade, né? Curva de juros no vértice 28, tá chegando ou praticamente tá no mesmo patamar do nosso topo histórico. Então eu sempre circulo para vocês aqui o topo histórico do Ibovespa, em julho de 2021, tá? Na faixa ali dos 9,75%, 10%, e nós hoje, na curva, né, dependendo da abertura, e se fecharmos mais um pouquinho hoje, diferente da ótica do Gui, por exemplo, nós estaríamos ali na curva de juros, a curva de juros pedindo o Ibovespa ali nos 125, 128 mil pontos. Olhando para o dólar, Léo, e corroborando aqui com a fala do Gui, o 4834, ponto que o Gui falou, se abrirmos acima ou se de repente durante o pregão, tá, hoje não vai ter mais o clímax ali das 10h30, das 11h30, então o pregão vai ser morno, a única volatilidade mais bacana acho que vai ser na abertura, rompeu aqui o 4834, pessoal, são pontos fracos que eu tenho no 4845,5, 4857, 4867. O ponto de resistência forte para esse contrato fica somente na casa aqui do 4886, 4888, tá? Que quase que a máxima aqui desse candle chatinho de virada de rolagem, tá certo? Para baixo, 4826, tá muito encruado aqui, né? Vamos ver como que a abertura vai ser. Se a abertura for estável, 4826, tá? 4815,5 e o único ponto forte, pessoal, em relação ao dia de ontem, de suporte, 4.807,5, tá certo? Depois a gente volta aí para as mínimas, 4.794,5, 4.795,5. Para o dólar, bastante congestão, vários pontinhos, pedágios ali para vocês, tá? No dia de hoje. Já para o índice, eu também coloco mais a vazão ali para o gráfico de 1 hora. Como o Gui falou, é um dia de baixa liquidez, mas de alta volatilidade, pelos stops, etc. Então, se pessoa física dormiu vendido, pé trocado eterno, né? Então tome cuidado, institucional brasileiro e pessoa física tendem a ser pé trocado. 122,020, 122,070 são aqui as resistências que eu tenho para o índice, caso ele abra consolidado, tá? Essa região vermelha é de fato uma região de resistência aqui antes do fechamento do gap, tá? Se a gente rumar para o gap, pessoal, de rolagem, etc, mas antes da rolagem até esse gap aqui, 122,975, 123,500. Lembrando, curva de juros está pedindo o Ibovespa lá, tá? Nessas regiões de 120 alto, tá certo? A gente está um pouco atrasado em relação à curva de juros. Curva de juros teria que estressar para a gente ter um Ibovespa mais consolidado entre 122 e 121. Para baixo, hoje 120,885, tá? Diversos suportes aqui nas últimas horas de pregão ontem, pessoal, mas eu tirei todos eles. Vou colocar só no 120,885, 120,450 e 120,165, Léo. 9 em ponto, pontualidade britânica de Bruno Mazzoni, que domina inglês como ninguém e já volta para falar da terra do Tio Sam, a despeito do feriado da independência por lá e também do gráfico das commodities, porque agora tem mercado de futuros na veia e tem também painel Mover Pro com 2 urgentes referentes à produção industrial. A Mariana Costa já está acompanhando o dado em paralelo, vai trazer algumas linhas gerais à medida que ela consegue decantar as evidências. 9 e 1, moeda americana para baixo, 0,28% de margem ré, R$ 4,818. Olha, a princípio, nós temos um recuo de saída com um direcionamento mais claro, moeda americana baixista logo no primeiro minuto. Indifut recuando 0,18% a 121.400 pontos, 121.400 pontos. A bolsa nos contratos futuros, o Ibovespa futuro, é baixista. Curva de juros para cima, nós temos 2 pontos base e meio a 3 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. Na semana, nós ainda temos a ampla maioria dos contratos desidratando os seus pedidos de prêmio. Mas a curva vai ganhando máxima atrás de máxima ao longo dos contratos aqui. Nós já temos um pedido médio de 3 pontos base e meio em toda a extensão. Contratos curtos, contratos médios e contratos longos, é assim que nós estamos. Direto para o painel Mover Pro. Atenção, galera, o IBGE divulgou dados relacionados à produção industrial. O primeiro que merece o selo de urgente é este aqui.
Produção industrial varia 0,3% em maio, exatamente em linha com o consenso. O consenso apontava para uma alta de 0,3% na produção industrial. Esta alta se confirmou. Isso nos leva a desembocar no segundo urgente, que traz a foto anual. A evidência é essa aqui. Produção industrial avança 1,9% na base anual, com a evidência do mês de maio. Aí sim nós temos um abismo em relação ao consenso. O consenso apontava para 1,1%. Sempre chama atenção quando a foto mensal vem em linha com o consenso, mas a anual acaba se distanciando. Mari Costa, nós temos 2 minutos da divulgação dos dados. Seria exagero pedir uma análise decantada, nem que você fosse a The Flash. Mas quais são as linhas que você pode emprestar para a nossa audiência a partir dessa foto que, na pegada mensal, confirma a expectativa de acordo com o IBGE e na pegada anual vem melhor do que o imaginado? É um número, assim, olhando, né, por cima aqui... Preliminarmente? Assim, ele confirma, de certa forma, o que estávamos esperando, né? Você tem uma contribuição muito positiva do extrativa mineral, então... Mas ele é interessante quando você fala da comparação anual, né? Bens de capital cresceram 4,2% na comparação mensal, mas caíram quase 12% na comparação anual. Então, na margem, você tem uma melhora ali de bens de capital, mas quando a gente olha 12 meses atrás, você está vindo de uma recuperação. Uma queda de 12% é algo bastante expressivo. Acho que esse número, assim, de bate-pronto, não muda muito nossa expectativa, não deve mudar a expectativa de mercado para PIB. Lembrando que produção, né, a indústria, ela representa quase 20% do PIB. 60% é serviço, mais 15% de agro, por aí? Agro, talvez agora agro esteja perto dos 8%, chegando perto, não acho que dá 10% do PIB. Ok. É interessante porque o agro, a gente fala que tem um peso tão grande, a gente fala tanto do agro, mas no PIB... 15% são impostos, na verdade. Uma parte muito grande, quase que o dobro do agro, são impostos. A indústria representa quase 20%. E serviço 55, né, por aí? Isso, mais ou menos isso. Talvez até mais 60% ali. A indústria um pouco menos. A indústria vai perdendo espaço, né? Sim. Mas esse número aqui, eu acho que ele corrobora a ideia que se tem aí de um PIB 2 e um pouquinho. E hoje eu vi uma notícia que me lembrei de você. O Ministério da Fazenda querendo rever a projeção do PIB para 3%. Já? 3%? E aí, mãe? Assim, teria que ter muita coisa boa acontecendo, que não me parece ser o caso, né? Então, essa indústria aqui, ela está crescendo 0,3% na margem. Quanto que ela teria que crescer aí no ano para a gente ter um número de 3% do PIB, né? Acho que não é o caso. Mariana Costa, economista-chefe do TC, obrigado pela participação. A gente volta a conversar amanhã. Até amanhã. Até 9h05. Atenção, vamos para o comentário de abertura do mercado de futuros do Felipe Coleta, na sequência o comentário do Guilherme Cunha, e aí então o Bruno Mazzoni fecha o primeiro mergulho dele com os gráficos da terra do Tio Sam e também das commodities. Coleta, por enquanto, curva de juros para cima, nós temos 2,5 pontos base a mais nos prêmios em média. Moeda americana mantém a toada baixista, 0,25%, praticamente empatando com o que estressou ontem. Na semana está subindo 0,12%. E o Ibovespa futuro caindo 0,18% agora, 121.390 pontos. Como é que foi a abertura para você? Olha, Léo, eu acho que é um dia difícil de dar direção para os mercados, né? Especialmente por ter ausência do estrangeiro no book. Só que pode até acabar pesando um pouco na bolsa. Como eu falei, eu acho um dia difícil de projetar. Agora, esse DI 2027 está abaixo de 10 pontos, né? Pela primeira vez, acho que desde 2021. 9,98. Então, essa cauda média da curva de juros, né? Os juros para 3, 4 anos, é um juro que é muito correlacionado com a bolsa, né? Inversamente. Então, assim... Eu acho que o mercado está pedindo uma correção, mas a gente não briga com o preço, e o preço tem ido para cima. Então, a bolsa está numa região de resistência bem importante, entre 120 e 121 mil pontos no índice à vista, e os juros caíram igual um gato morto. Ô, louco. Eu achava que você ia meter uma jaca agora, gato morto às 9 e 7 da manhã, chamou a atenção. Então, assim, eventualmente vai ter uma correção, né? O mercado está comprando muito pré.
Muito pré. Todos os dias a queda de juros tá acontecendo, os leilões do Tesouro têm vindo grandes, de pré-fixado. Então isso mostra que tem um apetite muito grande, uma expectativa muito grande de queda da taxa de juros. Mas já estamos chegando em um dígito. Né? Em um dígito aí, bota mais o carrego, isso aí projeta o quê? Uma Selic de 8? De 8,5 para 2026, 2027, alguma coisa assim, com o carrego, talvez um pouco menos. Começa a ficar uma coisa... Bom, se a nossa meta de inflação é 3... E a taxa real? A taxa de juros vai ser 8, a taxa neutra é 4,5, a gente vai ficar em 5 só de taxa para cima. É acreditar num cenário inflacionário absolutamente tranquilo, né? Ou então aposta numa recessão, né? Mas não acho que seja o caso. Então, assim, eu acho que a Bolsa pode continuar andando, eu acho que tem um cenário positivo para a Vale, e para as exportadoras, especialmente com esse dólar parando de cair, né? Parou de cair já tem uns 3 ou 4 dias. Isso pode trazer um fluxo para exportadoras, mas eu acho que hoje é um dia muito difícil de prever para onde vai o mercado. A gente vai precisar de mais gatilhos, talvez acompanhar a Brasília e a partir de amanhã a volta dos mercados internacionais. Certamente acompanhar Brasília, né? Inescapável isso, e certamente a Câmara dos Deputados, pelas razões que a gente vem elucidando aqui desde o primeiro minuto do Expresso da Manhã. São 9h08. Olha, só em prol da precisão, os juros futuros para 26 e 27 estão abaixo de 10% pela primeira vez desde 2021. Desde 2021. Ontem eles chegaram a tocar 26, 9,98% e 27, 9,99%. E aí, Guilherme Cunha, abertura do mercado de futuros. Temos 9 horas com 8 minutos. A toada segue a mesma. O dólar perdeu um pouquinho de fôlego, está na máxima intradiária agora, R$ 4,822, 0,13% de recuo. Estava caindo 0,30, agora já cai 0,12, vai buscando máxima atrás de máxima. A curva de juros agora está encontrando uma direção mais clara. O que será que está saindo lá de Brasília? Será que isso aqui é correção saudável ou tem surpresinha na apreciação das 3 novelas? CARF, arcabouço fiscal e reforma tributária. A curva está se estressando agora numa média de 5 pontos base e meio a mais nos prêmios. E o Ibovespa Futuro caindo 0,18%, 121.405 pontos. Seu comentário da abertura, Gui. Acho que o único que está mentindo é o dólar, né? A gente levantou uma bandeira aí não muito pró-Brasil para o intraday, natural pelo movimento do feriado, as adequações de preço. Então eu vejo que o DI futuro, Léo, não tem nenhuma surpresa. Eu acho que realmente é uma adequação técnica para continuar o seu movimento mais baixista, e o dólar foi um fanfarrão. Eu acho que o dólar foi o fanfarrão da abertura, e muito porque ontem nós tivemos muita gente vendendo o dólar no final do dia. Teve uma distorção do preço do ajuste às 16 horas para o fechamento, que foi significativo. Então muitos dormiram vendido, tiveram esse presente na abertura e vão encerrar suas posições, né? Ninguém vai ficar batendo na venda do dólar aonde não tem o gringo para poder gerar esse peso, né, mais de fluxo, mais vendedor, mais direcional. Então, em tudo que nós temos da abertura, o índice está querendo romper um suporte que pode ser bem interessante aí a sequência da queda, porque é um vazio no gráfico. Então, rompendo esse suporte, tome muito cuidado os comprados, porque pode voltar bem mais perto dos 120 mil pontos. E, por fim, o dólar rompendo aquele 4,834, é o ponto da alerta do dia, começa a positivar e tem um espaço para alta significativo. Eu, Guilherme Cunha, vejo que não tem muita surpresa, não. Né? Apesar de ser muito difícil por causa da ausência do volume, a gente pode flagrar esse movimento na data de hoje para decorrer uma correção, voltar tudo na data de amanhã. Curva de juros subindo nessa magnitude de 5 pontos base é apenas correção. Tava caindo 8, 10 todo dia. Então, é um cenário natural, não é que tenha nenhum problema no contexto do Brasilzão da massa, não. Nós estamos agora 9 horas com 11 minutos. Bom ter você aqui com a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma maratona de informação, análise e opinião, desde o primeiro minuto. E agora o passeio para os mais de 360 likes que nós já temos. Bora lá, pessoal! Obrigado pelo carinho, vambora, deixa o like que melhora, deixa o like que melhora, deixa o like que o seu racional fica mais concreto, especialmente pro W33D, pro Alexandre Calvo, para o glorioso Rodrigo Taquetti. Tá aqui a Cris Tonucci, beijo nela. O Felipe Economia, segundo semestre. Garoto. Um abraço. O Ale Silva, direto dos States com a gente. Bom dia, meus amigos. Tô de pé trocado. Entrei vendido ontem 40 contratos de WN. Continuo com pé trocado esperando para destrocar hoje, mas chega só 1000 pontinhos. Boa, Ale. Um abração. Obrigado. O Rogério SS. Quem mais? O Luciano França.
O Rodrigo Milan, desde o primeiro minuto com a gente. Galera chegando cada vez mais cedo aqui no Expresso, desde as 8 da manhã, bola rolando. O Garibelo da Silva, o tremendão do mercado financeiro, Raul Nicheli, o Flávio Dutra, o Ike Grafista, o herói da Faria Lima. O nosso Homem-Aranha, que nem Peter Parker seria capaz de produzir. O Rodrigo Brasil, o Samir Rosa. Aê, Samir, obrigado pelo carinho. Luiz Eduardo Pedroso. Ô, pessoal, senta o dedo no like. Chegou, likeou. Se chegou e não likeou, é como se não tivesse chegado. E pouco a pouco o nosso conteúdo vai chegando a mais e mais e mais pessoas. Você que ainda não se atentou e não deixou o like, faz isso aí que ajuda muito a gente, beleza? São 9h12. Vamos pra onde agora? Por protocolo, 2 atualizações relevantes. Vamos à primeira. Já ficou encerrada a live inaugurada por Luiz Inácio Lula da Silva hoje mais cedo na faixa das 8h30. Entre os principais pontos, Lula argumentou que o Mercosul está discutindo termos melhores para uma política de ganha-ganha entre os países, que o acordo, como estava antes, mataria as pequenas e as médias empresas. Disse, no que diz respeito à agenda ambiental, que ninguém no planeta tem autoridade moral de discutir ambiente com o Brasil e ressaltou a relevância da energia limpa no país. Também colocou que o projeto de lei da igualdade salarial é um grande avanço, projeto este que ele sancionou ontem. Aqui só um ajuste à fala, ele se referia ao fato do Mercosul estar discutindo melhores termos para uma política de ganha-ganha em um acordo que antes ia matar as pequenas e médias empresas do Brasil, mas ele se colocou a relação entre os blocos internacionais econômicos, não entre os países do Mercosul em si. São 9h13, também um ponto importante, a apuração paralela aqui do nosso produtor Caio Melo, a respeito das declarações de Jair Bolsonaro sobre a reforma tributária. De acordo com o jornal Valor Econômico, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que recomendará ao PL a votação contrária à reforma tributária. Nós estamos falando da maior bancada da Câmara dos Deputados. Não deixa de ser uma evidência importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro informou nesta terça, dentro de suas redes sociais, que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do partido na Câmara, o deputado federal Altineu Cortes, vão encaminhar junto aos 99 deputados rejeição total da PEC da reforma tributária. O ex-presidente afirmou que a atual proposta eleva de forma absurda os impostos da cesta básica, cria um imposto seletivo para produtos como refrigerantes, carnes e bebidas alcoólicas e retira a capacidade de investimento dos estados, além de subtrair recursos dos municípios. Mais detalhes, se houver, ainda nessa edição. 9h14, Bruno Mazzoni, meu parceiro, chega mais pra gente fechar o seu primeiro mergulho. Bom, nós não temos negociações americanas. Não se fala hoje em pré-mercado, se fala em mercado de futuros. E com isso, liquidez global muito mais enxuta. Em dias como esse, quais são os gráficos valiosos para você ressaltar para o racional de quem toma a decisão nesse 4 de julho? Te deixo à vontade. Na sequência, se emenda com os gráficos das commodities, pois não? Vamos lá, Léo. Acho que o único gráfico valioso pra gente é acompanhar o dólar, pessoal, que tem uma certa movimentação, mas assim, muito baixa. Então, acho que para nós, emergentes, eu acompanharia o CRB, que é um indicador importante, é um índice importante, tem ETF também, que é um índice de commodities, que também pega commodities metálicas. E para nós, o nosso expresso da manhã aqui, olhar que o dólar está descansando, a gente vai direto para o petróleo e para o minério, tá? Apesar do agro ser muito forte para nossa economia aqui, nós não temos grandes representantes na soja e no milho, por exemplo. Então a gente fica muito no minério e no petróleo. Hoje eu estaria aí com o home broker na parte gringa, olhando para essas duas commodities. Olhando para o petróleo, pessoal, hoje é um dia que a gente pode dizer que o petróleo continua animado dentro de uma região de congestão. Então não vejo o petróleo sendo protagonista, mas também não vejo ele sendo vilão. Sinal aceso aí, aberto aí para altas, tá certo, no setor. Quando a gente olha para o minério de ferro, esse descansando em suporte. Então, se essa semana, pessoal, não tivermos uma performance muito grande no minério de ferro, a gente deve ter logo na sequência, tá? Em julho, a gente deve esperar ali o minério voltando a ter 3, 4, 5% de volatilidade, porque tem um suporte muito forte em 105,40, tá? E uma resistência também interessante em 113, mas já foi tocada, 113,40. Então, agora a gente pode ter, se o Beira e o Corinthians estiverem corretos, né? Acho que o minério também ajuda a Vale a subir aos 117,40. O minério pode vir aos 117,40 nesse ato de ano, que é chato para o minério, tá? Nessa barriga de ano aqui, só em setembro e outubro que o minério se anima. Então vamos ficar de olho. Commodities junto com o dólar hoje estão quietinhas. Acho que continuamos a ter um trade estilo de ontem, né? Subindo de escadinha para o índice, caso ele venha a ceder nessa primeira hora, e o dólar dando uma pancada ao longo do dia, mas retraindo e também lateralizando, Léo, sem grandes novidades. Amanhã acho que realmente começa a semana pra gente. 9h16. Bruno Mazzoni basicamente dizendo que hoje tem menos recurso para jogar o jogo.
Um abraço pra você, Brunão. Amanhã a gente volta a conversar. Bom frio aí em Jundiaí, aqui em São Paulo também tá. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.